nome é Mariana, né? Sou médica da dor aqui de Alfenas e de Poços de Caldas, e nós vamos falar hoje sobre a codeína, né? História, clínica e também a fisiopatologia. Um pouquinho da história aqui, né? Dos opioides, na verdade. A história da codeína, né? Dos opioides no geral, conta mais de 5.000 anos, né? Onde era conhecida a planta da alegria, né? Que era a papoula. Essa é a formulação que a gente tem aí da codeína, depois dela ser isolada na França em 1830 por Jean-Pierre. A codeína também era conhecida como a metilmorfina, né? Ela também tem esse nome e você pode encontrar em alguns livros, alguns artigos, mas o nome mais conhecido, com certeza, é a codeína. Já foi usado tanto para tosse quanto para diarreia e também para dor, né? Ela foi, na verdade, iniciada para dor e percebeu-se, então, essa alteração na tosse, diarreia, já dos compostos do ópio, né? Antes de isolar a própria codeína. Em 1839, né, a gente tem uma guerra associada a essa substância, o ópio mesmo, né, entre China e Inglaterra, onde a gente teve tentativa de cessar, né, a produção de ópio pela China e gerou toda uma guerra em torno dessa medicação. Então, é uma substância que tem uma importância histórica muito grande e que tem pertencido à história da humanidade há 5.000 anos. E foi considerado um dos principais analgésicos mesmo em todo esse período. Em 1971, a gente teve a descoberta dos receptores, o Mi, o Kappa, o Delta e o Sigma, né? Hoje conhecida como receptores de opioide Mi, receptores de opioides Kappa e receptores de opioide Delta, que são os mais significativos, né? Percebeu-se que o Sigma não tem uma importância tão grande, principalmente na analgesia, que diz respeito à ligação com os opioides exógenos. Então, a gente tem também alguns conceitos que é importante a gente entender aqui logo no início, né? O que é um opiáceo, né? Que são os derivados naturais da papoula. O opioide, que são medicações, né? Substâncias farmacológicas com propriedades de um opiáceo, né? Qualquer composto natural, ou semissintético, ou sintético, que se ligue aos receptores opioides e que possua propriedade similar à do opioide endógeno. E aí a gente vê o que são esses opioides endógenos, né? São as encefalinas, endorfinas, as dinorfinas e as endomorfinas. Além disso, a gente tem o conceito de narcótico, que foi usado muito tempo para especificar mesmo os opioides, né? Que do grego vem de torpor, que é o termo utilizado como sinônimo dos opioides. Porém, né, por se referir a outras substâncias que também causavam torpor e sonolência, né, acabou saindo essa nomenclatura específica do opioide, sendo, na verdade, bem mais abrangente. A codeína, né, que é o principal opioide que a gente vai falar hoje, né, tem uma farmacologia específica. Pensando na nossa escadinha analgésica, né, já modificada aí com um quarto degrau, a gente tem a codeína, né, que é o degrau 2. Por quê? Porque a codeína ela é um opioide fraco, né, relacionado quando se comparado à morfina e seu potencial analgésico. Dentro da fisiopatologia da dor, a gente tem que lembrar que a dor ela tem várias esferas, né? Desde o estímulo nociceptivo até todo o comportamento doloroso. E aonde que os opioides se encaixam? Né? Em qual nível doloroso que a gente, de toda essa alteração da dor, né? Essa alteração desde a fisiopatologia até o comportamento. Geralmente a gente encaixa o uso dos opioides, na verdade, não no estímulo nociceptivo, apesar que a gente já tem relação entre existência, né, de opioides na periferia, mas está muito relacionado ao sistema nervoso central, então, pela própria percepção da dor inicial.
Então, ela entra ali nos psicológicos e anatômicos, né, onde a gente tem ali os opioides. Dessa forma, a gente percebe que o opioide ele tem uma ação no sistema nervoso central e a codeína, mais especificamente, né, ela é na verdade um profármaco. Então a gente não vai ter ação da codeína direto no sistema nervoso central, mas sim do seu metabólito ativo, que na verdade é a morfina. A metilação da morfina é que forma a codeína, e essa codeína tem que voltar a ser morfina a partir pela própria metabolização da pessoa, né? Então, o opioide com menor potência de adicção e tolerância, justamente por causa de ser um profármaco e ter uma potência menor. Que significa que ele tem um potencial de adicção de tolerância menor, né? Por aumento também da biodisponibilidade e redução da toxicidade. Então, como ele reduz a toxicidade, sonolência e efeitos adversos, a adicção, a intolerância acaba sendo menores. E você tem também um aumento dessa biodisponibilidade, ou seja, ele fica disponível para gerar analgesia durante mais tempo. Isso gera uma ação mais prolongada, né, do que a da morfina. Enquanto a morfina a gente tem uma meia-vida de 2 a 4 horas, né, acabando tendo que fazer uma posologia de 4 em 4 horas, a ação da codeína é de 6, a gente faz uma posologia de 6 em 6 horas, justamente por causa desse aumento de biodisponibilidade, pela característica do profármaco. E também tem uma redução da hipoanalgesia, hipnose analgesia, que é aquela analgesia em relação à sedação também. Tem um efeito antitussígeno mais evidente no sistema nervoso central do que qualquer outro opioide, então muitas vezes existe uma indicação não só para a dor da codeína, mas muitas vezes para a tosse. Ela foi usada há muitos anos para isso, e a gente ainda faz esse uso, existem xaropes para tosse, né, que tem o composto codeína associado. E só para a gente lembrar da classificação dela como o opioide, ela é um opioide fraco, né, tanto que faz parte do segundo degrau, de origem natural, então ela vem realmente da papoula, né, que é que faz a morfina, a codeína, a papaverina e a tebaína, então é um composto de origem natural, e a função dela é um agonista puro, e quando a gente olha na tabela, na verdade a gente tem que olhar para a morfina, lembrando que a codeína ela tem que ser metabolizada para a morfina, a gente vai falar disso nos próximos slides, para que ela tenha realmente um efeito analgésico. A disponibilidade oral da codeína é de 50%, né? 10% vai ser metabolizada em morfina e 90% em compostos conjugados inativos. Então, além de ser um profármaco, o perfil de segurança dela está muito relacionado também a essa biodisponibilidade, né? Que gera uma disponibilidade mais longa, né? Com períodos, uma posologia um pouco mais longa que a morfina, mas também a questão de só 10% dela ser metabolizada em morfina. Então, a gente vai até fazer uma continha mais para frente para ver quanto realmente de morfina é teórica, né? Esse cálculo a gente teria. E ela depende, quem faz essa metabolização depende da isomorfo do citocromo P450. Qual que é a questão do citocromo P450, né? É que existe um polimorfismo em 10% da população. E o que que isso quer dizer, né? Então, a gente tem aqui a codeína, né? Inativa, ela vai se transformar em morfina, que é um composto ainda que precisa sofrer, que é um composto ativo, mas que precisa sofrer a metabolização também em morfina 6-gluconídeo e morfina 3-gluconídeo, sendo o 3 inativo. Então, ela precisa desse citocromo para se transformar em morfina, né? E apenas 10% desse composto vai sofrer essa transformação. Bom, a gente tem outros conceitos farmacológicos que precisam ser aplicados para entender o uso da morfina e como você deve manejar, né, a dor de acordo com essa medicação e a dor. A biodisponibilidade, o que é essa biodisponibilidade que eu falei de 50%? É a quantidade do fármaco que é usado por uma determinada via que atinge realmente a circulação sistêmica. Então, quando você, por exemplo, faz uso da codeína 30 mg via oral,
mais ou menos 15 miligramas, 50%, é que na verdade vai ter disponibilidade, né? Essa biodisponibilidade de 50%, só 15 miligramas que vão ser efetivamente absorvidos. O metabolismo de primeira passagem, que é o metabolismo de eliminação antes de atingir a circulação sistêmica, parte da formativa, inativa ou eliminada, e 10% só dessa formativa, né, que é o 10% daquela biodisponibilidade que ela tem de 50, que vai, na verdade, ser a morfina, né, que é o composto ativo. Então, se a gente reduzir isso ainda para 10%, seria equivalente a mais ou menos 1,5 miligramas. Essa quantidade de miligramas que eu coloquei, pessoal, foi para entender da onde vem esses números. Porque, por exemplo, se a biodisponibilidade é só 50%, e desses 50%, só 10% vão ser metabolizados para morfina, então a gente tem que entender essa redução da medicação. Administração, a gente está pensando em via enteral, né, ou seja, que tem contato com o trato gastrointestinal. Então, pode ser por sonda, pode ser via oral mesmo. Então, tem que ter passagem do trato gastrointestinal, ou seja, uma via enteral, para a gente pensar em metabolismo de primeira passagem. Quando você administra essa medicação, por exemplo, via intramuscular, que é uma outra via de administração da codeína, que eu acredito que seja pouco usada, a gente não tem, por exemplo, esse mecanismo de primeira passagem, né? Então, a gente vai ter uma biodisponibilidade maior e também uma quantidade maior desse composto, transformando aí na morfina. A absorção, que é desde a administração até atingir a circulação sistêmica. Então, são três conceitos antes da morfina realmente fazer seu efeito no sistema nervoso central. Então, é a fase da farmacocinética, mais influenciada pela via de administração é a absorção, e tem fatores modificadores da absorção que dependem da via de administração, como eu falei, a via oral, né, que é a via enteral. Falando um pouquinho mais da absorção, a gente tem, por exemplo, a via intramuscular e a via oral para a codeína. Eu, sinceramente, nunca fiz uso da codeína via intramuscular, só da via oral, tanto comprimido como xarope. Então, a taxa de absorção é mais lenta e constante na via intramuscular do que a EV, né? E tem menores picos de concentração plasmática. A gente tem, por exemplo, aqui a gente tem aqui um gráfico, né, explicando justamente isso, onde a gente vai ter, por exemplo, a concentração plasmática dos opioides, né, intravenoso e uso subcutâneo. Olha a diferença, né, quando a gente tem os efeitos, a gente tem a dor, a analgesia e os efeitos colaterais. Quando a gente vê pelo intramuscular e subcutâneo, a gente vê que o efeito, dificilmente ele vai atingir a concentração plasmática que vai gerar efeitos colaterais no sistema, principalmente no sistema nervoso central, certo? A gente tem um tempo muito maior de ação. Já a concentração, aliás, subcutâneo, já o intravenoso, ele acaba tendo um tempo maior, ele vai ter concentração maior, mais rápido, e aí pode atingir os efeitos colaterais com mais facilidade. Isso gera, né, a via intramuscular, por exemplo, gera então um efeito mais prolongado do fármaco, e as vantagens é que tem menos risco de mau uso, né? Por exemplo, resgate em paciente que tem alto risco de abuso, é muito mais interessante ele fazer um uso, por exemplo, subcutâneo ou intramuscular do que às vezes um uso venoso, né? Ou via oral, que vai demorar mais, às vezes, para fazer o efeito. E a desvantagem é o desconforto da administração, né? Acaba que a absorção acaba sendo errática. A gente não sabe quanto que está absorvendo, depende da circulação em que foi administrado, do próprio comportamento do paciente. Então, acaba sendo menos previsível e depende da constituição física. Em relação à distribuição, né, que vai desde a circulação sistêmica até chegar no sítio efetor, então a gente falou até agora, da hora que o paciente ingere, por exemplo, uma codeína, até o momento que ele é absorvido. Agora a gente está até chegar na circulação sistêmica. Agora a gente está falando da circulação sistêmica até chegar no sítio efetor. Então tem um caminho que esse fármaco tem que percorrer e a gente vai tendo perdas, metabolismos, né, dificuldade de absorção, de ligação proteica nesse caminho. O que a gente observa na distribuição entre os compartimentos corporais até atingir o sítio de ação, né, que no caso é o sistema nervoso central, a codeína ela tem uma ligação proteica de 7 a 25% e ela liga à albumina.
E isso pouco depende da via de administração. A partir do momento em que aquela medicação é absorvida, caiu na circulação sistêmica, até chegar no sítio efetor, é que a gente vai pensar nessa distribuição. Os fatores relacionados ao paciente é o que mais influenciam nessa distribuição. Então, já que é uma ligação com a proteína, pacientes que têm uma porcentagem corporal de gordura e água diferente, quantidade de proteína no plasma, a relação da idade, né? Porque altera tanto a porcentagem corporal de gordura e água, quanto a quantidade de proteína no plasma, né? Pacientes idosos, por exemplo, tem mais tendência a ter redução das proteínas e redução da água. Isso faz com que a parte livre da codeína, que na verdade é a parte que vai ter um efeito no sistema nervoso central, acabe sendo maior, então tendo efeitos maiores, certo? Então, quanto maior a ligação proteica, menos fármaco livre. Quanto menor, mais fármaco livre e mais ação. Salta mais farmacologia do que a codeína em si, né? Mas a gente tem que aplicar isso tudo nos opioides para a gente entender o porquê da prescrição e por que um paciente tem mais efeito colateral ou não. Bom, então o paciente já absorveu, já teve a distribuição, já fez efeito, e agora a gente tem a questão da metabolização. Então, a metabolização vai ser a transformação do fármaco, que precede a eliminação, né? A maioria dos opioides é metabolizado no fígado, e a transformação do fármaco em metabólitos hidrofílicos, facilitando essa eliminação renal. Então, metaboliza no fígado e a eliminação é renal. Podem haver metabólitos ativos ou inativos. Tem também as interações medicamentosas, que estão muito relacionadas aos inibidores da P450, que aumentam o efeito dos opioides, ou indutores da P450, que reduzem o efeito dos opioides. E a excreção do fármaco, né, que é metabolizado ou não. Os opioides, em geral, têm excreção renal, como a gente falou, né, depois de ser metabolizado pelo fígado. E geralmente, a metadona, buprenorfina e hidrocodona, que tem mais de 50% excretado na bile. A codeína é excretada via renal, né? 90%. Exatamente como a morfina, já que ela é o precursor, né? E o que isso a gente tem que pensar a respeito disso? Da recomendação dos opioides para paciente, por exemplo, com disfunção renal e hepática. No caso de pacientes com disfunção hepática, coloquei até um quadrinho aí para gente, a codeína é importante a gente evitar o uso, né? Justamente porque, primeiro, ela precisa da metabolização, né, do polimorfo do P450 para virar morfina, né, para se transformar em morfina para fazer o seu efeito. E depois ainda precisa da metabolização dessa morfina, também pelo P450, para poder ser eliminado via renal ou eliminado diretamente. Então, pacientes que têm disfunção hepática vai ter tanto a questão de não ter analgesia e também pode apresentar sintomas colaterais relacionados à própria codeína em si, ou a dificuldade de excreção da morfina se ele conseguir fazer essa metabolização. Ou seja, é muito se, né? Se ele conseguir transformar, se ele conseguir eliminar, então a gente acaba vendo que tem uma alteração muito grande, né? É muito errática esse efeito da codeína ou da morfina nesses pacientes com disfunção hepática e renal. Sendo então as outras medicações mais indicadas, né? Metadona, buprenorfina, hidrocodona. Uma coisa interessante que a gente tem também é o metabolismo dessa codeína. Então, assim, a gente aprofundar nisso é interessante porque a gente tem pacientes que têm metabolismos ultra rápidos, metabolismos extensos, metabolismos intermediários, ou simplesmente ter uma metabolização muito fraca em relação ao CYP2D6, que é justamente esse polimorfo do P450, que tem essas alterações. Como eu falei no slide anterior, apenas 10, nós temos assim 10% em média da população que não consegue fazer essa metabolização. Mas a gente vai ver agora como a gente distribui essas populações, certo? Então, por exemplo, um paciente com metabolização ultra rápida, ela vai ter uma formação de morfina aumentada. Então, a partir do momento que você tem essa biodisponibilidade da codeína e ela vai ser rapidamente transformada em morfina, essa morfina vai se acumular rapidamente, né? E vai ter efeitos colaterais mais intensos ou efeitos analgésicos mais intensos, mas ao mesmo tempo mais curtos. Então, a gente acaba perdendo
a posologia da codeína, né, fica um pouco diferente. Então, é interessante a gente evitar o uso dessa medicação, né? Então, em relação aos metabolizador ultra rápido, evitar o uso da codeína por risco de toxicidade mesmo, considerar um analgésico alternativo, por exemplo, a própria morfina, que não vai precisar dessa metabolização, porque ela já é um fármaco ativo, né? Ou talvez até um não opioide. E a classificação para terapia de codeína, né? A recomendação é forte. Então, são pacientes que têm alto risco de intoxicação. O metabolizador extenso, tem uma formação de morfina até normal, mas às vezes vai ter que reduzir o tempo, né? Já que ele vai formar uma quantidade de morfina mais rápido, mas uma quantidade normal. Então, começar entre 15 e 60 miligramas a cada 4 horas, de acordo com o necessário para aliviar a dor. A posologia comum, então, é de 30, daqui a gente começa do 15 até ir aumentando aos poucos. Então, recomendação é forte. E a gente vai ter uma analgesia adequada, mas reduzir o tempo. No metabolizador intermédio, você tem uma formação de morfina reduzida, porque na verdade ele não metaboliza. Então, o ideal é começar com 15 a 60 a cada 4 horas, de acordo com o necessário para aliviar a dor, e se não tiver resposta, já considerar outro analgésico, porque quer dizer que ele não consegue transformar a codeína em morfina. Então, ele tem uma recomendação assim moderada, às vezes não vai fazer muito sentido a gente usar. E o metabolizador fraco, tem a formação de morfina muito reduzida após a administração de codeína, né? Originando um alívio da dor reduzido. Então, você perde o potencial analgésico da codeína, que já é mais baixo que os outros opioides, né? Por exemplo, a morfina ou até o tramal, que é intermediário. Então, é interessante você realmente trocar a medicação por outro opioide ou por um analgésico não opioide. E aí, então, são pacientes que vai ter uma analgesia inadequada. Bom, a outra coisa, como é que a gente sabe, né? Quem são o metabolizador ultra rápido, o extenso, o intermédio? Provavelmente é aquele paciente que não vai ter um efeito na hora que você prescreve, né? Não tem como se você ficar analisando todos os CYP2D6 de cada paciente, né? É inviável, não faz o menor sentido. Então, o importante é você reconhecer, se você prescreveu a codeína, e aquele paciente teve efeito colateral, efeito de intoxicação, que não condiz com a dose que você passou, e que teve, às vezes, uma analgesia muito boa, mas com muito efeito colateral, mas logo, aquela analgesia logo passou, então pode ser que seja pacientes com metabolização ultra rápida. Enquanto você prescreve, aquele paciente fala, doutora, tomei essa medicação e foi igual água, né? Então, são pacientes que a gente tem que suspeitar que às vezes são metabolizadores fracos, né? Que não tem esse polimorfismo do CYP2D6 e que não vai metabolizar mesmo, ele vai ficar com a codeína, excretar a codeína sem ela se transformar em morfina. Só para a gente ter uma ideia, né, de como que é a distribuição essa prevalência, né, da metabolização ultra rápida, no caso. Os africanos, 29%, né, o afro-americano, 3,4% a 6,5%, asiático, 12%, isso aqui é do ultra rápido, tá, gente? Caucasiano, 3,5% a 6,5%, grega, 6,5%, então, assim, isso se aplica às populações que você tem mais facilidade de identificar as etnias, né? Não é o caso do Brasil, por exemplo, né? Que você tem uma miscigenação muito grande. Então, essa tabela para a gente aqui no Brasil não serve absolutamente para nada, né? Mas só para vocês terem uma ideia, se servisse, seria basicamente isso. Às vezes tem algumas populações que têm prevalência de algumas etnias e que talvez pode ter algum benefício, mas a maioria não. Na verdade, a gente está vendo aqui da ultra rápida. As pessoas que, na verdade, não metabolizam, né, que são essas populações de metabolismo fraco, são geralmente os norte-europeus, né, húngaros, exatamente, e os asiáticos. Então, a gente tem população razoável aí para que não vai metabolizar ou vai ter outra. Só um resuminho aqui da farmacologia, né? Então, a codeína é um opioide fraco, a agonistamina kappa é 10 vezes aproximadamente mais fraca que a morfina, depende do metabolismo hepático, tanto para ação quanto para eliminação.
E a morfina ainda se transforma, né, na codeína 6-gliconídeo. 5 a 10% dos caucasianos não metabolizam a codeína e a excreção é renal, e a dose inicial costuma ser de 30 a 360 miligramas dia. Só para a gente lembrar a biodisponibilidade, oral é de 50, mais ou menos 50%, a ligação plasmática mais ou menos 7%, o clearance é de 11 a 13 ml por minuto por quilo, o volume de distribuição 2,5 a 0,3, o tempo da meia-vida, né? Esse artigo trazia semi-vida, porque era um artigo em espanhol, 2,9 a 0,7, o tempo de concentração máxima de 1 a 30 minutos, então o tempo para ação, né, da codeína é de 1 hora a 30 minutos, e as concentrações máximas chegavam a 150, mais ou menos, a 200 nanogramas por ml. Só um resuminho mesmo para gente. Pensando então quais são os mecanismos de ação, a gente viu todo o caminho, né, da codeína até a absorção, desde a eliminação, e pensando depois da distribuição, que ela chega no sistema nervoso central, como que ela realmente, né, tem o seu mecanismo de ação. Lembrando que são pelos receptores opioides, né, sistema nervoso central constitucional, a periferia. Também, né, lembrando que a periferia inclui tanto a constitucional quanto visceral também. E aqui a gente sabe que na hora que a gente pensa em todas as medicações, é justamente aqui no sistema nervoso central, no corpo posterior da medula, que tem a ação dos opioides. Os receptores opioides, então, quando a gente pensa em codeína, na verdade, a gente tem que olhar para os receptores da morfina, já que ela, que na verdade é o metabólito ativo, né, que vai fazer a analgesia, e a gente tem os metabólitos, os receptores opioides Mi, kappa e delta, né, que são os mais importantes aqui para a gente. Então, a gente tem alta afinidade pro Mi, né, e pro kappa. Então, aonde que a gente encontra principalmente esses receptores? Então, principalmente no tronco encefálico e no tálamo. Os demais receptores, né, córtex límbico, diencéfalo, tronco e medula, que a gente sabe que a gente também tem receptores kappa, são menos frequentes, né, acaba tendo afinidade menor, como a gente viu que 3 cruzinhas para o Mi e só uma cruzinha para o kappa. Então, a afinidade maior é o efeito realmente do receptor dos Mi. Os efeitos adversos, né? O que a gente pode esperar de efeito adverso da codeína? Os efeitos adversos são os efeitos adversos, na verdade, gerais dos outros opioides também. Mas o que a gente vê na prática, né? Principalmente constipação intestinal, porque é um efeito colateral que não tem tolerância, né? Não tem por exemplo, a pessoa que às vezes vai fazer uma constipação com 30 miligramas de codeína, né? Ela não vai fazer uma constipação ainda maior, às vezes com 100, com 90 miligramas, às vezes com 30 ela já vai fazer constipação. Então, não vai existir uma tolerância. Com passar, não vai continuando usando 30, que vai tendo uma tolerância em relação à analgesia, à sonolência, mas a constipação não. Ela mantém o nível de constipação do paciente, mesmo com a tolerância aos demais sinais e sintomas, né? Aos demais efeitos. Então, sistema nervoso central, sonolência, né? Cardiovascular, a gente tem às vezes bradicardia, tem pacientes que diminuem a fração de ejeção, circulatório, respiratório, pacientes que fazem bradipneia, gastrointestinal, que é principalmente constipação, né, eu acho que é o mais intenso, endócrino, oftalmológico, que na verdade é a miose, né, e o prurido. São muitos pacientes que têm, realmente relatam prurido intenso, às vezes já na primeira dose. Quais são as apresentações que a gente tem da codeína, então? A codeína ela tem uma apresentação principalmente via oral, um comprimido 30 miligramas, né? Que a gente tem o codeína, por exemplo, fosfato de codeína 30 miligramas, uso oral e uso adulto, tá? O comprimido é só para uso adulto. E também tem o codeína xarope, que é na verdade a solução oral, que é 3 miligramas por ml, que pode ser adulto ou pediátrico.
E tem a versão intramuscular, que eu achei de 30 miligramas, mas que, sinceramente, eu nunca fiz uso, assim, nunca prescrevi para paciente o intramuscular. Geralmente, quando a gente já passa por um uso intramuscular parenteral, a gente já roda essa analgesia, né? Faz uma rotação de opioide aí já para morfina, ou para metadona, ou até o tramal, que também pode ser feito. Uma coisa muito importante é a associação comum com os AINES, principalmente paracetamol, né? E isso é muito importante, gente, é onde a gente tem que ter maior atenção com o uso da codeína. Como ela tem um perfil de segurança em relação aos opioides um pouco maior, a gente às vezes esquece que o paracetamol não tem um perfil de segurança tão grande como o analgésico. Então, a gente tem que lembrar da quantidade, né, de paracetamol, da dose que o paciente está tomando, e como é mais fácil do paciente adquirir o paracetamol com outras formulações, com outros nomes, esse paciente tem uma tendência a usar uma quantidade de paracetamol muito além da dose recomendada e atingindo, às vezes, uma dose tóxica, né, ali de 2 a 4 gramas. Então, a gente encontra muitas vezes a codeína associada a 500 miligramas de paracetamol, ou até 350 gramas de paracetamol, em alguns casos, mas são até mais seguros. Mas a gente tem que lembrar que o paciente, às vezes, ele vai tomar uma codeína com paracetamol, ele vai tomar um paracetamol sozinho, ele toma, às vezes, relaxantes musculares, incluindo paracetamol, que tem na formulação paracetamol, então a gente tem que tomar cuidado. E a partir do momento que você prescreve, né, essa associação da codeína com o paracetamol, você tem que avisar o paciente, né? Olha, essa medicação contém paracetamol. Vou pedir para que você preste atenção nas outras medicações que você está usando, porque não pode conter paracetamol. E explica qual é o motivo do risco, né? Que é o risco da hepatite fulminante, que é bastante preocupante, né? E às vezes, na verdade, mata mais do que o opioide em si, tá? Em relação a complicações. Então, isso aqui tem que ser avisado ao paciente. E como que eu prescrevo a codeína, né? Como que eu faço essa prescrição? Geralmente, o adulto é de 30 a 60 miligramas de 6 em 6 horas, e existe um perfil de segurança para pediatria, tá? Que é de 1 a 3 miligramas por quilo por dia. Bom, acho que a gente resumiu praticamente tudo aqui em relação à codeína, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aberto a sugestões, a dúvidas, e muito obrigada.